Fala galera, de volta aqui ao canal Filho de Peixe nesse começo de noite de um sábado chuvoso e com temperatura em queda na capital paulista para a gente falar, claro, sobre o Santos Futebol Clube. Nessa véspera de Dia das Mães, vamos falar sobre as 3 mudanças que Kleber Xavier promoveu no time titular, pensando no jogo de segunda-feira contra o Ceará no Allianz Parque, jogo da 8ª rodada a partir das 8 horas da noite. E no fim, 2 assuntos, um que aconteceu ontem e um com desdobramento de hoje, neste sábado, que dão uma dimensão de como o Santos vive diversos problemas que vão além dentro das 4 linhas, né? Dentro das 4 linhas, dentro do campo. Fora de campo, a administração do Santos convive com diversos problemas e, aliás, neste sábado, houve protestos ali no entorno da Vila Belmiro, do CT Rei Pelé, tá bom? Bora falar sobre tudo isso a partir de agora. Peço para que você se inscreva, dê um like, comente, compartilhe, hype o vídeo, torne-se membro, ajude no engajamento do canal. Rumo aos 15 mil inscritos, conto com o engajamento de todos vocês. E uma notícia importante, após o jogo contra o Grêmio, no último final de semana, nós sorteamos a camisa dos 10 mil. E o vencedor, eu avisei que tinha um prazo de 5 dias para se manifestar. Eu tentei entrar em contato com o vencedor. Esse quinto dia venceu ontem, também conhecido como sexta-feira, não obtive nenhuma resposta. O que significa que haverá um novo sorteio e eu vou utilizar os mesmos usuários que estavam inscritos no último sorteio, só vou tirar o rapaz que ganhou e infelizmente não se manifestou. É uma pena, mas as regras existem para serem cumpridas. André, quando vai ser esse próximo sorteio? Se tudo der certo, na live pós-jogo de segunda-feira, após Santos e Ceará, tá bom? Eu não vou ao jogo, não conseguiria chegar a tempo, assistirei aqui da minha casa. Quando acabar a partida, a gente vem com a nossa live tradicional, vocês já estão habituados, e eu vou fazer um novo sorteio da camisa do Santos, tá bom? Esclarecimentos feitos, bora para as informações, que é isso que vocês querem saber. O Santos treinou neste sábado, ainda treina amanhã, mas o treino de hoje, digamos assim, é o treino mais importante, porque o treino de véspera é aquele treino ali mais tático, de bola parada, de posicionamento, aquele ajuste fino. O treino da antevéspera é basicamente o treino que define o time titular. E o Kleber Xavier, que já havia feito diversas mudanças para o jogo contra o Grêmio, dessa vez promove novas mudanças. Em relação ao time que jogou contra o Grêmio, há 3 novas mudanças no time titular. São elas: sai Luizão, entra Aderlan, sai João Schmidt, entra Gabriel Bontempo e sai o David Washington e entra o Tiquinho Soares. Portanto, sendo assim, já dando uma prévia aqui do nosso pré-jogo que sairá amanhã, domingo de Dia das Mães, o provável Santos para esse jogo importantíssimo contra o Ceará é o seguinte: Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Tomás Rincon, Gabriel Bontempo e Rollaser, Tassiano, Soteldo e Tiquinho Soares. Analisando cada uma das trocas, o Aderlan pelo Luizão, eu acho que não há ninguém que vá contestar, porque, primeiro, o Luizão não é da posição. Infelizmente, eu não estou queimando o jogador, mas contra o Bragantino, o Luizão falhou. E contra o Grêmio, ele não foi o único culpado. Tem a falha do Kevson, tem a falha grotesca do Luan Pérez e tem a falha do Luizão que não conseguiu cortar, né? O Aderlan é da posição, é lateral. Parece muito claro para todos nós que o Aderlan só não jogou contra o Grêmio porque não tinha condições de jogo. No intervalo entre o jogo do CRB e o jogo contra o Grêmio, ele chegou até a ser preservado de treinos porque está voltando de uma grave lesão nos ligamentos do joelho e precisa haver esse controle de carga. Eu estou 100% de acordo, ainda mais porque o Santos é um time que sofre cada vez mais com lesões musculares. Então o Aderlan não jogou contra o Grêmio, volta agora contra o Ceará. Um jogador defensivamente sólido, apoia muito bem, pode dar aquela opção de construir por dentro, mas também chega pela lateral, chega pelo corredor. É um jogador que me agrada e eu torço muito para que o Aderlan seja o chamado reforço caseiro, porque o Santos precisa acertar essa lateral direita, desculpe, caso contrário vai precisar contratar, mas vocês vão ver já já que o Santos está numa situação financeira muito perigosa. Então, quanto ao Aderlan, eu acho que é isso. Mais adiante, o Bontempo volta ao seu status de titular. Vamos lembrar que ele era titular. Eu disse isso em várias lives e continuo pensando isso. É o melhor jogador de linha do Santos em 2025. Melhor que Guilherme, melhor que Neymar, melhor que o Escobar, melhor que todo mundo. O Gabriel Bontempo é a principal boa notícia do Santos. Ele dá uma solidez, ele dá um equilíbrio.
marca muito bem, ataca muito bem, tem chegada na área, tem vigor físico e é uma grata surpresa. Ele era titular, perdeu a posição apenas por uma questão médica, uma questão de lesão, e agora volta ao time nesse período em que o Kleber Xavier faz mudanças no meio de campo. O Pituca perde a vaga mais uma vez e o João Schmidt lesionou o bíceps femoral da coxa, que é a parte frontal da coxa, né? O músculo do chute, o músculo que você sente na corrida. Então o João Schmidt está fora desse jogo, sentiu essa lesão na parte frontal da coxa no jogo contra o Grêmio, e o Gabriel Bontempo volta, portanto, ao time titular, ao lado do Tomás Rincon. Deve jogar, portanto, como um segundo volante, como ele já vinha jogando. É um jogador que dispensa apresentações, o Gabriel Bontempo, e vamos ver se ele tem condição de aguentar o jogo todo. Contra o Grêmio, o Kleber Xavier disse na coletiva que a expectativa era que ele jogasse cerca de 30 minutos. Dessa vez, com a semana cheia, espero que ele possa jogar quase 100% do tempo, tá bom? E lá na frente, David Washington por Tiquinho Soares. Essa talvez seja a troca que mais gere debate. Eu sei que tem muita gente que não concorda com a volta do Tiquinho Soares para o time titular, mas eu vou tentar fazer aqui a leitura do que eu acho que o Kleber Xavier pensou. Nos dois jogos, tá? Contra o Grêmio e agora contra o Ceará. Contra o Grêmio, o que eu acho que o Kleber Xavier imaginou? O Grêmio jogando em casa, na zona de rebaixamento, precisando vencer, vai vir para cima do Santos. Nós vamos ter o contra-ataque. E contra-ataque para o Tiquinho Soares puxar, não é a dele. Não é o jogador de velocidade para ser lançado no espaço, para atacar o espaço. O David Washington entrega essas coisas. Ele tem essa característica. Sai, abre espaço, e nós vimos isso contra o Grêmio. Muitas das vezes, o David Washington atacava na diagonal do centro para a ponta esquerda, abria espaço que o próprio Tassiano preenchia, etc. e tal. Então isso funcionou. Agora, contra o Ceará, de novo, spoiler do nosso pré-jogo. O Ceará é o time do Campeonato Brasileiro com a menor posse de bola, 42%. O que mostra que, se o Ceará tem 42%, o seu adversário tem, em média, 58% nos jogos. O que isso quer dizer? Que o Ceará vai dar a bola para o Santos para explorar o contra-ataque. O Ceará é um time muito vertical, bola longa, saída em velocidade para o Pedro Raul e para os pontas, Fernandinho e Galeano. Então, se o Ceará vai jogar fechadinho, postado, ali num bloco médio para baixo, o Santos precisa ter a área povoada. O Soteldo, se ele vai na linha de fundo e cruza, se o lateral direito chega e cruza, precisa ter alguém com presença de área. E na função de 9-9, camisa 9 mesmo, centroavantão raiz, o Tiquinho Soares é mais 9 do que o David Washington. Eu estou achando que essa é a leitura do Kleber Xavier. Você concorda comigo? E mesmo que você concorde, você acha que faz sentido essa troca? Eu sei que ela divide opiniões, mas eu estou tentando fazer uma leitura da escolha do nosso treinador. Se o Santos vai ter presença no campo de ataque contra um Ceará fechadinho, precisa ter uma referência, um jogador ali que pode ser bom no jogo aéreo, e nisso o Tiquinho pode ser mais útil do que o David. Então essas são as 3 prováveis mudanças, e o Santos, repetindo para a audiência rotativa desse vídeo: Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo Lampérez Escobar, Rincon, Boltempo e Roleiser, Tassiano, Soteldo e Tiquinho Soares, tá certo? E para a gente entrar na parte final desse vídeo, falar dos problemas administrativos do Santos, 2 em 1. Ontem, sexta-feira, saiu a informação de que a FIFA cobrou o Santos, notificou o Santos, obrigou o Santos, escolha o verbo que você quiser, a pagar cerca de 16 milhões de reais à vista, num prazo de até 45 dias, pela compra não quitada de João Basso. O Santos comprou o jogador por 2,5 milhões de euros, pagou 500 mil euros e os outros 2 milhões, ninguém sabe, ninguém viu. O Arouca de Portugal, de onde o Santos comprou o João Basso, cobrou diversas vezes o pagamento, o Santos nunca quitou, o Arouca foi à FIFA e agora a FIFA condena o Santos a pagar essa quantia à vista em até 45 dias. Com a correção, 2 milhões de euros dá mais ou menos 13 milhões de reais. Mas o Santos vai ter que pagar juros e correções e por isso vai ter que pagar 16 milhões de reais pelo João Basso. Essa é uma tragédia anunciada, porque o próprio Arouca pediu o Basso de volta. O Santos teve a oportunidade de fazer um empréstimo, abater o valor dessa dívida com um novo empréstimo, vender o jogador por um valor menor para conter os danos, diminuir o prejuízo. Nada fez, não negociou o João Basso, reintegrou o zagueiro no elenco e agora ele, que é a quinta opção, já jogaram Gil, Zé Ivaldo, Lampérez, Luizão. O cara virou a quinta opção e o Santos vai ter que pagar essa bala em até 45 dias. Mas os problemas não param por aí.
Hoje, neste sábado, horas antes de eu gravar esse vídeo, agora são 6 horas e mais 14 minutos, o colunista Bruno Andrade, no UOL, disse o seguinte, que na próxima semana a FIFA vai notificar o Santos a pagar o Jean Lucas, que o Santos comprou do Mônaco durante a gestão do Andrés Rueda por 6 milhões de euros. E foi acordado que o Santos pagaria em 3 parcelas de 2 milhões de euros. As 2 primeiras o Santos atrasou, mas pagou. Essa terceira de 2 milhões de euros, o Santos meteu o modo caloteiro, o Mônaco tentou algum acordo, não conseguiu sucesso, entrou na FIFA e o Bruno Andrade informa que o Santos será notificado a pagar o Mônaco. A reportagem não diz o prazo. A do João Basso já está decidido, 45 dias. Se não pagar, o que acontece? Transferban. 2 milhões de euros do Jean Lucas, aí estamos falando de 13 milhões de reais. Vá somando aí. 16 do Basso, 13 do Jean Lucas. Acabou, André? Não tem mais problema? Só tem esses? Não. Lembrando que o Pedro Caixinha também acionou a FIFA porque o Santos o demitiu, não pagou a multa, que gira na casa dos 15 milhões de reais. O caso do Pedro Caixinha pode ser que demore um pouco mais, mas o Santos fatalmente será condenado a pagar o Pedro Caixinha. Então vamos fazer uma conta simples de matemática aqui? 16 milhões do João Basso, 13 milhões do Jean Lucas, se eu não estiver fazendo uma conta errada, 29 milhões de reais. Vamos arredondar para 30. Mais os 15 do Caixinha, são 45 milhões de reais que o Santos vai ter que pagar. Num curto espaço de tempo, se não pagar, vem aí um transferban. E a ameaça de um transferban nesse atual momento da temporada é trágico para o Santos. Do que você está falando, André? Já, daqui um mês, 40 dias, abre a janela de transferências, que é a última oportunidade do Santos de reforçar esse elenco para tentar escapar da Série B. E se o Santos não conseguir se livrar dessas dívidas e, portanto, não conseguir derrubar o transferban, é com esse time que nós vamos. E aí, gente, lascou. Como é que o Santos vai tentar se livrar de 45 milhões de reais? Alguém tem dúvida de que a molecada da base vai ser rifada? E nós temos aí o Brazão, que não é da base, mas está valorizado. Nós temos o Sherman, nós temos o Bom Tempo, nós temos o Souza, nós temos outros jogadores que, do jeito que o Santos está, qualquer troco de bala que for oferecido, infelizmente essa molecada vai ser vendida, porque o Santos vai precisar de recursos, primeiro para evitar o transferban, segundo para contratar os jogadores. E é por isso que os nossos jogadores têm saído cada vez mais cedo e cada vez por um preço abaixo do que o Santos deveria. As administrações são caóticas, o Santos é caloteiro, o Santos não paga ninguém. Perceba que o Santos comprou o Jean Lucas, usou o jogador, já até revendeu o jogador e não o pagou. Isso é muito grave, isso mostra um time sem credibilidade e um time que vai fazendo transações sem se preocupar em quitar suas dívidas. Isso é muito ruim e é uma bomba que está prestes a estourar, tá bom? Essas são as informações desse sábado para você já entrar no clima do jogo de Santos e Ceará. Jogo importante, o Santos está na 19ª colocação, 3 derrotas seguidas no Brasileirão, não vence a 4 jogos porque também empatou contra o CRB e pode entrar em campo na segunda-feira na lanterna da competição. Para isso, o Sport só precisa ganhar do Cruzeiro na Ilha do Retiro e já empurra o Santos para a última colocação. A situação é grave dentro de campo e a situação é tão grave quanto fora de campo, com essas dívidas do Santos que podem resultar em transferban. Tá bom? Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe e torne-se membro se quiser e puder, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.